appreciate it. A mystery. It's amazing how your patience with me, God will never leave. You don't give up on me. Glória a Deus. Vamos fechar os nossos olhos. Senhor Deus, queremos te agradecer, Pai, por mais um dia aqui na tua casa, Senhor. Oh, Senhor, queremos te agradecer por tudo que tu tens feito por nossas vidas, Pai. Pela tua misericórdia sobre nós, Senhor. Oh, Pai, vai falando conosco essa noite, Deus. Nós estamos de coração aberto para ti, Senhor. Tu és bem-vindo aqui entre nós, Pai. Nós te adoramos, Deus. Nós te exaltamos essa noite, ó Pai. Fala conosco, Deus. Se faça presente aqui em nosso meio, Pai. Aleluia. Nós te exaltamos, Senhor, na beleza da tua santidade, Deus. Nesse momento, erga suas mãos aos céus e já começa adorando o nome dele essa noite, pois ele está aqui na pessoa do Espírito Santo, e ele quer falar comigo, e ele quer falar contigo essa noite.
receba os louvores. Tu és bem-vindo entre nós, tu és bem-vindo entre nós. Receba os louvores, receba os louvores. Tu és bem-vindo entre nós, tu és bem-vindo entre nós, tu és bem-vindo entre nós. Receba os louvores. Tu és bem-vindo entre nós, tu és bem-vindo entre nós. Receba os louvores, receba os louvores. Aleluia! Glória a Deus. Glórias a Deus. E creia nisso, amados. Estamos de pé, mediante o que virá. Nós sabemos, nós estamos observando que nesse ano o carnaval está bem pesado espiritualmente. E nós estamos até preocupados. O que será depois do carnaval? De tanta pressão negativa espiritual que está ocorrendo lá fora. Mas pode vir o que vier, nós nos permaneceremos de pé, porque o Senhor está aqui essa noite. Ele é o Senhor dos exércitos e Ele guerreia as nossas guerras. Então que nós possamos crer nisso. O Coliseu, ele não prevaleceu, os grandes reis não prevaleceram, e a igreja prevaleceu, porque estamos de pé. E aquele que começou a boa obra na nossa vida, Ele é fiel para cumprir, e Ele está aqui essa noite, amém? Pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados. Estamos de pé, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé. Diga, não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Declare: perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé. Declare: não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Suas palmas. Diga assim comigo: a perseguição não parou a igreja, o Coliseu. Declare: os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Diga: a perseguição não parou a igreja.
nação santa. Somos o quê? Vivemos por fé. Estamos de pé. Só as palmas. Diga assim, ó, a perseguição. A perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Suas palmas. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Quantos creem que nessa noite nós estamos aqui buscando libertação? Quantos creem que hoje é um dia de libertação? Faça assim com a sua mão. Nós somos livres. Balance suas mãos assim, ó, no alto. Nós somos livres. Vamos cantar isso nessa noite. Cante assim. Aonde a presença do Senhor está, não pode haver tristeza. Aonde a presença do Senhor está, não pode haver maldade. Aonde a presença do Senhor está, não pode haver pecado. E todo jugo, opressão e iniquidade aqui vai ser dissipado. Por quê? Hoje é dia de libertação. O Senhor vai operar. Seja plano na vida, e todo mal vai ter que sair. Então sai todo espírito contrário a Deus. Minha vida está selada por Deus. Sou liberto pelo sangue da cruz. Em nome de Jesus, sai todo espírito contrário a Deus. Minha vida está selada por Deus. Sou liberto pelo sangue da cruz. Em nome de Jesus, sai.
por Deus. Sou liberto pelo sangue da cruz. Sai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Sai. Aplauda o Senhor nessa noite. Aleluia. Nós exaltamos o Teu nome, Senhor. Nós declaramos que o Teu nome está no lugar mais alto. E nós estamos aqui somente para Te adorar, para declarar a Tua santidade, declarar o Teu poder, Senhor. As muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em Ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro. Então diga o nome dele. Teu nome. Teu nome. Nenhum trono, os tronos e domínios. O Teu nome. E os anjos clamam: Santo és Tu, Senhor. Exaltado Santo pra sempre. Que foi perdoado e redimido foi. Cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre leva o Seu nome. Cante ao Cordeiro. E nós cantaremos, cantaremos para sempre. Amém. E os anjos clamam: Santo, toda a criação. Santo, exaltado és. Santo, Santo pra sempre. O Teu povo canta: Santo, sim ao Rei dos Reis. Santo, Tu sempre serás. Santo,
santo pra sempre. Aplauda o Senhor nessa noite. Adore o nome dEle. Aleluia. Aleluia. Tu és o nosso Jeová Jireh. Haja o que houver, venha o que vier, tu estás ali provendo em nossas vidas. Fogo não me queima, as águas não vou afundar, pois estás comigo. Diga isso. Não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo. Não estou sozinho, tu estás comigo. Declare. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, mas vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em ti. O fogo não me queima, as águas não vou afundar, pois estás comigo. Não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo. Não estou sozinho, tu estás comigo. Declara essa noite. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu a batalha. Seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti. Diga.
de novo, eu creio em ti. Ele é Jeová Jireh. Creia nele. Pode vir a tempestade, pode vir a tribulação. Ele é Jeová Jireh. A tempestade e o vento forte não vão roubar minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar minha fé em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Temei porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, irás prover de novo, eu creio em ti. Aleluia. Jeová Jireh está aqui nessa noite, você crê nisso? Aleluia, você crê que o Deus do escape está aqui nessa noite? Você crê no livramento do Senhor sobre a minha e a sua vida? Aleluia! Oh, aleluia! Cante isso. O inimigo tenta laços e embaraços, mas não vai. E por quê? Porque está comigo. E quem Ele é? Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. É o Deus que derruba as muralhas, da sério faz. Ele é o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Eu já dei um caminho aberto pelas águas. Vejo ver muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Ouça
foi falado aqui nessa noite sobre quão sensível é a situação do ano em que nós estamos vivendo. Mas eu e você chegamos até aqui. Eu e você conseguimos chegar até este lugar, sãos e salvos, para a honra e glória do nome do nosso Deus. Aleluia. Você poderia estar pulando o carnaval por ali, você poderia estar viajando para lá, mas você escolheu vir para a casa do Senhor. Aleluia. E nós devemos clamar pelo nome do nosso Jesus, porque é Ele que pode resolver todas as nossas situações, inclusive salvar aquele que você acha que já está condenado, porque Ele é Jesus. É através do nome dEle que há cura, é através do nome dEle que há salvação, é através do nome dEle que a depressão bate retirada da sua vida, é através dEle que a ansiedade não te deixa mais sem respirar, porque o ar que você precisa, o Senhor Jesus te dá. Aleluia. Cante conosco assim. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda mente e coração. Diga. Pois sei que existe paz em tua presença. Clamo, Jesus. Jesus, quero declarar teu nome, quebrando os vícios dessa geração. Diga com fé, aleluia. Eu declaro que a esperança é liberdade. Eu clamo, Jesus, porque teu nome é cura, é poderoso. Diga, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Aleluia! Jesus, quero declarar teu nome sobre toda alma e depressão, ansiedade e medo, saio agora. Clamo, Jesus. Diga, teu nome é cura, é poderoso. O teu nome é vida e destrói cadeias, dissipa, vem incendiar. Teu nome é cura, é poderoso. O teu nome destrói cadeias, dissipa, vem incendiar. Aleluia. Aleluia. Declare pelas ruas o nome de Jesus, e sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, clame o santo nome Jesus. Oh, declare pelas ruas o nome de Jesus.
você sabe que precisava estar ouvindo isso aqui hoje. Eu não sei se a ansiedade é sua, se a depressão é sua, ou seja, alguém da sua casa. Mas eu gostaria que você se colocasse em espírito de oração nesse lugar. Porque nós estamos declarando o nome de Jesus. O nome que é poderoso. O nome que, aleluia, que tem poder para dissipar todas as trevas e trazer a luz. Aleluia. Porque Ele veio como luz entre os homens, mas os dele não o conheceram. Mas aquele que crê nele não mais vai perecer nessa terra. Aleluia. A gente sabe sim que coisas ruins vão vir sobre nós, mas há uma vida eterna esperando por mim e por você. Aleluia. Então eu gostaria que você colocasse a mão no seu coração agora e elevasse os seus pensamentos, ou ao seu problema, ou ao problema de alguém. E com o poder da oração que nós fazemos em nome de Jesus, aleluia, Ele vai restaurar a sua vida, Ele vai restaurar a sua mente. Você vai sair daqui conseguindo dormir à noite. Eu creio em nome de Jesus. Aleluia, meu Senhor Jesus, nós te entregamos, Senhor, todas as aflições desses irmãos que estão aqui nessa noite. Te entregamos também, Senhor, aquelas pessoas que eles estão pensando agora, Senhor. Traga, Senhor, à memória aquilo que traz esperança e alegria a essas pessoas, Jesus. Nós te pedimos, Pai, quebre todo o espírito maligno, Senhor, que habita dentro da casa dessas pessoas, Jesus. E que elas não sejam mais reféns, Senhor, de síndrome do pânico, de transtorno de ansiedade, Senhor. Que elas consigam se levantar, Senhor, de manhã e colocarem o pé para fora da cama dizendo: eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Eu sei que eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. E nele eu tenho alegria, nele eu tenho esperança. Jesus, reconstrua corações aqui nessa noite, Senhor. Eu não sei como os teus servos se encontram, mas o Senhor sabe. De repente alguém entrou aqui porque já não tinha mais para onde ir, e só aqui consegue sentir um pouco de paz. Então, Senhor, que essa paz que ele sentir, que ela sentir aqui, que ela seja levada para o lar dele, Senhor, para o lar dela, Senhor. Que haja paz, que haja união, Espírito Santo de Deus, que haja alegria sobre essa família, Senhor. Que o Senhor possa fazer com que essa pessoa descanse nos teus braços. Porque tudo que nós fazemos aqui, Jesus, nós fazemos em teu nome. Porque nós acreditamos que no teu nome há poder. E eu creio, Pai, que todos nós que com fé cremos que o Senhor pode fazer, sairemos daqui com a vitória garantida, em nome de Jesus. E se você crê que Deus pode mudar a sua vida, erga as suas mãos e dê uma rica salva de palmas e aplausos ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Continua ainda nesse clima de oração. Nós vamos levantar um clamor, porque nós entendemos que a chave, ela nunca esteve na mão da cidade. A chave sempre esteve na mão do Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus, o poder da vida e o poder da morte está na mão dele. Então nós vamos orar nesse momento. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, porque o controle ainda está nas tuas mãos, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos livrado, o Senhor tem guardado as nossas famílias. Pai, nós te adoramos, Senhor, porque o Senhor é o Deus da nossa cidade, é o Deus do nosso país, é o Deus do nosso município. Então nós, como igreja, nós repreendemos o espírito de morte, o espírito de prostituição, espírito de vício. Por isso, Senhor, nós te pedimos nesse momento, como igreja, Pai, invade, Pai, cada rua, cada beco, cada espaço, Senhor, que esteja jovens, homens, mulheres reunidos, Senhor, oh Pai, fazendo aquilo que não te agrada, te pedindo, Pai, que haja paz, que haja cura, que haja salvação, que haja libertação, porque nós cremos e nós acreditamos que só o Senhor pode fazer pelas nossas vidas, pela nossa família e por essas pessoas. Por isso nós te adoramos e nós rendemos graças a Ti. Nós te adoramos, Senhor,
porque o Senhor é o único que nos dá a vitória. Nós te adoramos em nome de Jesus. Aleluia. Tudo é para Ele. Dê a mão ao seu irmão que está ao seu lado. Dê a mão ao seu irmão que está ao seu lado. Diga para o seu irmão que está ao seu lado: é Ele. Não, diga mais forte: é Ele. E Ele está aqui nesse lugar. Estou preparando um caminho. Graças a Deus. Cada vez mais diminuindo. Porque importa que Ele cresça. Porque importa que Ele cresça. E nele o meu prazer está. Cante isso. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias. E nele a minha vida está. E eu caminho com a certeza de que Ele virá. E é Ele, Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. estou preparando um caminho. Esse é o melhor devocional desse dia hoje. Endireitando as veredas, cada vez mais diminuindo, porque importa que Ele cresça. E nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias. E nele a minha vida está. E eu caminho com a certeza de que Ele virá. E é Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. É Ele, diga! É por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias.
Cante, igreja. Dono dos meus dias. Só as mulheres é Ele, diga. E é Ele. Cante, mulheres. Os homens, cante. E é Ele. Vai, homens. Pegue na mão do seu irmão e levante bem alto agora e cante. E por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Diga a Ele, é Ele, e por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Diga bem forte, dono dos meus dias. É Ele, é Ele, é Ele, é Ele. E por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus. Só a igreja, diga. E é Ele. Mais forte, igreja. E é Ele. E é Ele. Mais forte, igreja, mais forte, diga. Dono dos meus dias, e por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Ele virá, soberano Ele virá, e o governo está nele. Vejam que Ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá, soberano em poder, Ele virá, e o governo está nele. Vejam que Ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá, soberano, soberano em poder, Ele virá, o governo
nele. Diga, vejo o que ele traz. Consigo a sua recompensa. Ele virá. Soberano em poder, ele virá. O governo está nele, veja o que ele traz. Contigo a sua recompensa, e é ele, e por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Aplauda o dono dos seus dias. Mais forte para o dono dos seus dias. Coloque o refrão dessa música, por gentileza. Essa música ela tem sido parte das minhas devocionais diárias. Essa música ela tem que ser cantada de um jeito um pouco diferente. Tem que ser cantada assim. Vire para mim. Como é seu nome? Júlia. Ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo com amor e com alegria. Ele é dono dos meus dias. Se evangelizar é viver o dono dos seus dias. Sei que essa nota está altíssima para mim. Eu não sei se ele está tocando em Ré maior, ou Lá, eu toco em Sol. Eu toco em Sol. Eu toco em Sol, né? É bem mais baixo, né? Bem mais baixo. É, assim. Bem mais baixo, bem mais decente para uma voz velha igual a minha. Mas é por Ele. E para Ele são todas as coisas da nossa vida. Amém? Dê um beijo no seu irmão e diga assim: gaste a sua vida no Senhor. Vamos aplaudir Jesus mais uma vez? É uma nota que quebra o velho, né? Esse quebra o velho, né? O velho, uma nota dessa alta é loucura. E Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida. Diga aí. Dono dos meus dias, e Ele virá. Esqueceram? Vocês estão anestesiados. Cadê a Jana para vir aqui dar os nossos anúncios, por gentileza? Vem aqui na frente. Nós precisamos de músicas mais envolventes, sabe? Eu me olhei esses dias e falei: será que eu sou digno de cantar essa música? Será que é por Ele mesmo que eu estou gastando os meus dias? Será? Eu fiquei meio atrapalhado, sabe, Jana? Me atrapalhado na minha devocional, sabe? E Ele virá, vai vir. Pouco vai vir. Amém, família. Tudo bem, família? Como é que vocês estão?
Vamos lá, próximo bate-papo da Melhor Idade, dia 8 de março, às 15 horas, aqui na igreja. Então, todo mundo aí da Melhor Idade, por favor, compareçam, vai ser uma bênção, amém? Semana passada, eu tomei um puxão de orelha da minha líder, gigantesco. Ela foi a primeira a me mandar o anúncio, vocês acreditam? Foi o anúncio que eu não dei. Perdão, tá, Marcinha? Então, vamos lá, gente. Hoje, cadê o pessoal da mídia? Prepara já o vídeo aí, porque hoje vai ter até vídeo, né, para ela não me bater, com certeza. Então, gente, o nosso Congresso Feminino, dia 22 de março, às 14 horas, e o tema é Seja Luz. Gente, nesse congresso tem uma bolsinha linda, não sei se vai dar tempo de passar ali no final, mas é uma bolsinha assim com um bordado escrito Seja Luz. Essa bolsinha está saindo por 25 e quem tiver interesse é só procurar a Marcinha para já deixar reservada, tá bom? É linda. É uma bolsinha que vocês vão poder usar assim em qualquer momento, tá? Então procurem a Marcinha no final para garantir já a sua. Como sempre ela pede para avisar, tragam uma amiga e vai ser uma bênção, amém? Hoje eu dei o recado bonitinho, tá, líder? Não briga comigo. Vamos lá. Culto de casais, o amor está no ar, vai ser dia 28 de março, cai numa sexta-feira, às 19h30. E quem vai pregar neste culto é o pastor Renan da Pibani. Então, todos convidados também. Gente, outra coisa que o pessoal está cobrando muito, e assim, eles não estão recebendo, são as fotos para o mês da família, tá? Então, hoje o Daniel conversou ali comigo rapidinho e pediu para a gente enfatizar esse anúncio. Precisamos mandar a foto, tá, da nossa família, por quê? Eles querem fazer um trabalho bacana no mês da família, e se a nossa foto não aparecer ali, com certeza a gente vai ficar triste, porque vai aparecer a igreja inteira e a nossa não vai estar. Então, por favor, envie para o Daniel, para a Silvana ou para a Fernanda, tá? O telefone está passando ali, mas se de repente não der tempo de anotar, depois é só procurar um deles para pegar o contato, amém? Passeio com batismo também, dia 26 de abril. A Neia está pedindo para quem for batizar, procurar por ela, e quem quiser ir no passeio também. Por quê? Ela precisa ter uma quantidade de pessoas para pedir o ônibus, tá bom? Qual vai ser o valor? R$ 80,00 e você tem direito a ir no ônibus, a entrada do sítio e vai ter a compra da carne para o churrasco, tá? Então, por favor, interessados, final do culto, procurar a Neia. Outro anúncio super importante, eu acho que todo mundo já tem que descer para garantir, hoje na cantina tem pastel de camarão e carne, por R$ 7,00. E esse pastel de camarão, eu comprovo, tá? Vem com camarão de verdade. É muito bom, gente. Então, por favor, já garanta já o seu com a Bia da Neia, tá? Ou lá com o caixa, que hoje é o Ramon, tá bom? Garante seu para pegar no final do culto, amém? Cestas básicas, continuamos aqui a pedir, temos hoje mais uma família que nos procurou, fora as pessoas que estão vindo aqui na nossa porta fazer a solicitação de uma cesta. Volto a falar, claro que se vocês puderem dar 5, 10 reais, ajuda bastante que a gente compra uma cesta completa. Mas se não puderem, gente, 1 quilo de açúcar, 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, já compõe uma cesta para a gente entregar a um dos nossos irmãos, amém? Então, por favor, quem puder nos ajudar, podem me procurar ou deixar com o Flávio, tá? Qualquer pessoa vai me entregar. E é uma bênção, gente, porque ainda temos família que no dia de hoje estão precisando do nosso amor, amém? Sobre os cultos da semana, nosso pastor vai falar, e orem e participem de todas as programações da nossa igreja, amém? Queridos, terça-feira tem culto de oração pela família, nós vamos ungir todas as famílias, como fizemos agora, nesse mês, na semana passada, na terça-feira. Então, toda terça-feira tem oração por sua família e unção com óleo. E você não pode faltar, porque você fazendo isso, você vai trazer uma bênção muito especial para a sua casa e também para a sua família. Terça-feira agora também tem uma palavra do coração de Deus para o seu coração, uma palavra que Deus falou no meu coração, eu acredito que também vai falar ao seu coração. Posso ouvir um amém? Quarta-feira, bom dia Espírito Santo, tá bom? E quinta-feira nós não temos culto na nossa igreja. Quinta-feira nós não temos culto aonde? Na nossa? Quinta-feira nem tem culto, domingo de manhã também não tem culto na escola bíblica, domingo à noite também não tem culto e terça-feira também não tem culto. Então, pastor, a gente vai para culto em qual lugar? Queridos, eu acho que você não deve misturar o óleo com a água com óleo, não sei. Fique na sua casa, glorifique o nome do Senhor. Ah, pastor, eu não estou indo no retiro de carnaval, que pena.
você vai perder uma grande oportunidade de ser abençoado. Se você não foi ao retiro de carnaval esse ano, você vai perder uma grande oportunidade de ser abençoado, você vai perder uma grande oportunidade de não se retirar. Jovens aqui da igreja que não foram, eu digo para os pais, se você está me vendo, você está perdendo uma grande oportunidade de ser abençoado pelo Senhor. Então, queridos, esse trabalho foi feito para você, para a igreja, que é o retiro de carnaval. Então, nós vamos estar fechados esse tempo, porque nós vamos estar em retiro, vamos estar ministrando para as pessoas, vamos estar nos divertindo, vamos estar comendo, bebendo, conversando, fazendo resenha. Então, será esses dias, todos eles juntos, num lugar só, adorando e bendizendo o nome do Senhor. Isso é um sonho, queridos, não para um grupo de pessoas, esse é um sonho para toda a igreja, para que a gente, nos dias de carnaval, a gente louve, a gente adore e venha bendizer o nome do Senhor. Mas, infelizmente, esse ano parece que não é cultural da nossa igreja ter retiro de carnaval. Acho que nesses 23 anos de igreja aqui, nós nunca fizemos um retiro de carnaval, esse é o primeiro. Que seja o primeiro de muitos. Espero que o Rogério não desanime, porque nós tivemos assim, o retiro está aí, vai acontecer, para a glória de Deus, vai acontecer, amém, amados? Vai acontecer, mas deveria ter mais pessoas. O sítio comporta 120, né, Rogério? 120 pessoas, a gente está levando 82 pessoas, não é isso? 82 pessoas, fechamos o sítio para 90 pessoas, não é isso? Para 90, comporta 120, fechamos para 90, e estamos levando 82 pessoas nesse nosso evento. Gostaríamos de levar 140, 150, 180 pessoas, porque se retirar no carnaval é algo muito importante, é bom para a sua vida emocional, é bom para a sua vida carnal, é bom para você que você não vai estar num ambiente tão pesado assim. Há pessoas que falam assim, uma pessoa disse para mim, fala assim, eu vou para a região dos lagos, eu vou ficar na praia. Eu não tenho nada contra a praia, nada, né? Mas eu digo uma coisa para os irmãos, nós que somos cristãos, nós temos que procurar, assim, nesse tempo de retirada, procurar, assim, um lugar mais apropriado para a gente, sabe? A gente pode sofrer danos, eu digo para você nesse tempo, querido, fique em casa, você que vai se retirar para algum lugar, procure a praia nos horários onde não tem aquele furdunço de gente, sabe? Procure um lugar seguro para você, porque é um tempo muito difícil, né? Como disseram lá na rua que eu moro, né? O rapaz falou assim, rapaz, nesse tempo de carnaval aqui, vai estar tudo solto. Eu falei, tudo solto como? Filhão, vai acontecer tudo. Deu para os irmãos entenderem? Então, nós temos que procurar um lugar mais seguro, e quando você está nos braços do Senhor, é o melhor lugar que a gente deveria de estar. Então, queridos, valorize mais os programas que é feito para a sua igreja, se antecipe em dar um nome, sabe, que muitas das vezes temos uma fila de espera, pessoas querendo ser abençoadas, porque não tem recursos, e se a gente começar tudo certinho, no tempo certo, vamos ter retiro de carnaval, vai ser R$80 por mês, 12 prestações, querido, se você ir, R$80 por mês não vai pesar para você, mas quando você chega no final e paga, é um peso muito grande. Então, quem se adianta governa, eu digo isso, nós temos que ter uma igreja que se adiante, uma igreja que programe isso para frente. Então, isso é muito importante para você. Próxima oportunidade, você faça isso, não deixe para cima da hora, e seja abençoado pelo Senhor. Amém, amados? Seja abençoado pelo Senhor. Tem gente que vai para certo lugar. Uma vez eu e Márcia, nós fomos para São Pedro da Aldeia. Rapaz, na casa de uma pessoa, amigo nosso, lá, rapaz, para você pegar a fila do pão, eu saí com ele de manhã, falei que isso não é carnaval, isso é um inferno em pessoa. Um inferno em pessoa. Aí na hora de comer, foi dado um valor, você vai dar um valor, outro valor, a pessoa que comprou. Quando eu cheguei lá, não tenho nada contra macarrão com salsicha, de jeito nenhum, mas eu não como salsicha. Tu pensa num troço desse, você 4 dias, macarrão com salsicha, macarrão com carne, macarrão com salsicha, macarrão com carne. O que era de tarde? A salsicha que sobrou do almoço era o lanche da tarde. E o que era à noite? Nada. Você tinha que sair para comprar alguma coisa. Eu falei, isso não é retiro, isso é um inferno. Você me perdoe, né? Aí de noite, um calor tremendo, pergunto para você, tinha ar-condicionado na casa? E todo mundo tinha que dormir no mesmo lugar. Eu estou acostumado na minha cama, me botaram, pastor, tu vai ficar no sofá. Eu falei, eu também não tenho nada contra o sofá, que eu durmo no sofá muitas das vezes, só vou de madrugada para a noite. Peguei no sono, estou brincando com o cachorro e vou embora de cansado. Não tenho nada contra o sofá, amém?
mas um bom colchão é bom. Verdade ou mentira? Você gosta do teu travesseiro? Você gosta daquele bichinho que você fica coçando assim o narizinho dele? Quem você não tem em casa um bichinho desse, né? A coisinha assim você tem, né? Mas, meu irmão, foi peleja para a minha vida, foi o primeiro e o último, sabe? E muitas das vezes, não, porque eu tenho a praia eu vou me queimar, eu vou ser o cara, eu vou sair de lá com aquelas marquinhas lindas, né? Os homens com aquelas cuequinhas, fica todo coradinho, né? Bonito demais, sou nada contra, mas não me convide para um lugar desse, que eu não vou. Agora, retiro da mocidade, meu irmão, eu vou. Eu posso até dormir no chão do retiro da mocidade, sabe por quê? Tem espiritualidade, tem poder de Deus, tem a graça do Pai, né? Ano passado foi barreira, foi difícil ano passado, né? Não teve ar-condicionado, ninguém contava com aquele calor que veio, mas Rogério, esperto demais, disse, então acabou, todo mundo com ar-condicionado. Hein? E roupa de cama, não é isso? Comida boa, tudo direitinho. Então, é isso que você está perdendo. Eu espero que você, na próxima, se antecipe e governe junto comigo. Digo amém? Amém. Querido, o jejum de Daniel começa no dia 30 de março. Nós temos quase 100 pessoas inscritas. Então, eu digo para os irmãos, quase 100 pessoas inscritas. Lucas vai me dar o parecer ali agora. E eu peço a você que você se antecipe, porque nós só temos 150 exemplares, sabe? Porque você sabe que eu não cobro os 89, então 89, está faltando 61 pessoas para fechar. Então, querido, se antecipe. Por quê? Porque eu não vendo o jejum de Daniel. O jejum de Daniel é dado. Teve um pastor que disse para mim, se eu fosse você, vendia, pastor. Eu falei, mas por quê? Porque vendido a pessoa valoriza, né? Eu falei, não, mas isso é oferta minha. Então, uma oferta minha para você. Você vai ganhar um livro de jejum de Daniel, você vai participar de um programa de 21 dias de jejum e oração, que dá-se início no dia 30 de março, cai num domingo, dia 30 de março, e nós vamos até o dia 19 de abril. Dia 19 de abril cai num sábado, nós vamos começar 12 horas de oração no sábado, 7 da manhã, e vamos fechar às 19 horas com um belíssimo culto de louvor e adoração, com o fechamento do jejum de Daniel. Então, querido, isso é importante você gastar um tempo em oração, é importante você se agarrar com o Pai. Jejum de Daniel faz parte da minha vida e faz parte da sua vida. Uma vida de oração é uma vida de progresso, uma vida sem oração é uma vida sem progresso. Então eu peço a você que você pegue, Lucas já mandou para o grupo oficial da igreja, tem um linkzinho, você abre o link, você vai colocar o seu primeiro nome, colocou o seu primeiro nome, vamos supor, Marli, colocou lá, Marli o primeiro nome e tal, aí você, yes, aí você deu yes, deu ok, vai entrar lá no segundo, você vai colocar o seu nome por completo, Marli, tal, colocou, yes, bateu, você já está inscrito. Muito rápido, então se você puder fazer isso, você faça o mais rápido possível, porque nós temos que preparar as bolsas, precisamos nos adiantar. Então já tem praticamente um mês, estou anunciando hoje, porque o jejum de Daniel vai acontecer no dia 30 de março, então olha só como o pastor está adiantado. Já na Santa Ceia eu já estou trazendo o livro para os irmãos veem como é que ficou a capa, como é que ficou tudo direitinho, vamos começar a preparar, então preciso que você se adiante pelo menos na sua inscrição. Sabe por quê, queridos? Porque em cima da hora tem muita gente que chega e pergunta até para mim, pastor, pessoas de fora pode fazer o jejum de Daniel? Sim. Ah, mas eu vou levar para a pessoa. Então a pessoa que até hoje não veio mais para a igreja, porque teve alguém que disse assim, eu vou levar, eu disse, não, ela tem que vir aqui, porque tem que participar do culto. Não, eu sou antiga na igreja e tem que acontecer, tem que levar para mim. Eu falei, não, você tem que vir ao culto. Então, se você quiser abençoar a vida de alguém com jejum de Daniel, tem que vir escutar a palavra, como é que vai ser feito o jejum de Daniel para você pegar e seguir. Porque esse negócio de você, eu vou dar o livro para minha colega, vou assim, tá bom, como é que é? É feito assim. Aí você fala alguma coisa a mais ou a menos, então é melhor que você esteja no culto, para que a gente abra e dê o início ao jejum de Daniel, com clareza, com certeza. Então, dia 30, jejum de Daniel. Amém, amados? Quem já fez a inscrição, levante a mão, por favor. Olha só, então aqui hoje, só de inscrição, eu tenho 50% do povo que está aqui. Pastor, jejum de Daniel é para quem gosta de orar só. Você não vai fazer por quê? Porque eu não gosto de orar, que ele está errado. Me perdoe, está errado, erradíssimo isso. Oração é para todos nós.
E o programa é o que? Ah, pastor, eu vou deixar de comer e eu não sei. Queridão, eu não vou te chamar para deixar de comer. Eu só quero que você tire algo. Eu sou o café, sabe? Outras pessoas é a carne. No jejum de Daniel você vai tirar Vou deixar de comer carne 21 dias. Ah, pastor, eu vou comer tudo, mas eu quero fazer o jejum de meia-noite até meio-dia. De boa. Amém, amados? Mas eu quero fazer um pacto com Deus de todos os 21 dias fazer um jejum de meia-noite até meio-dia. Maneiro, bacana. Jejum de Daniel é isso aí. Jejum de Daniel não é para um grupo de pessoas que se acha mais poderoso ou mais santo, não. Jejum de Daniel é para todos nós. Quem está me entendendo? Jejum de Daniel é para todos nós. Todos nós temos que nos envolver no jejum de Daniel. Jejum de Daniel, os 21 dias, vai ser 21 dias de live. Eu vou, 10 horas da manhã, eu vou estar aqui no estúdio da Igreja de Nova Vida. Estúdio da Igreja de Nova Vida. Diga amém por isso. Diga amém por isso. E se acontecer um milagre aí, queridos, que está para acontecer, que o diácono Anderson está vendo para a gente, nós vamos receber um equipamento, que eu vou dizer para você, que na época, esse equipamento era um equipamento de ponta esse equipamento, sabe? Nós vamos receber esse equipamento. Eu tô orando para que o diácono Anderson amanhã converse lá com o pessoal que ele tem que conversar, e que esse bem venha para a igreja, que você vai ver como as nossas lives, as nossas transmissões vão mudar muito. Já é uma bênção, vai mudar mais ainda. Tu imagina essa igreja receber 3 Betacam. Betacam são câmeras, Betacam e DVCam. A Betacam é maior e a DVCam é menor, mas ela não trabalha com USB, esqueci o nome do que ela trabalha, que é mais, todas elas não são em Full HD não, todas elas são, meu Deus, me lembra isso, Elias? Não é 4K também não, ela não chega, não, SDI é a entrada, não usa, acabei de falar um negócio na minha cabeça, USB, SDI, que ela usa, e ela é toda ela, agora esqueci, é uma imagem fabulosa, muito boa, a gente vai receber isso, vai ser bênção para a gente, tanto aqui no auditório, como lá em cima no nosso estúdio de podcast. Esse lado de cá vai se transformar numa recepção maravilhosa, linda demais. Nós vamos ter uma mídia perfeita ali em cima. Para quê, queridos? Porque hoje, eu não sei a quantitativa de pessoas que estão online, mas o Elias pode me dizer o quantitativo de pessoas que estão online. Nós atingimos pessoas que estão no Canadá, nós atingimos pessoas que estão na Flórida, como o Roberto nos vê todo domingo na Flórida. Atingimos um pastor que está em Orlando, que nos vê sempre lá em Orlando. 47 pessoas, e o Domar está lá no sul, nos vendo agora nesse momento, sabe? Então tem muita gente que nos segue muito longe, fora o pessoal que estão aqui, e fora aqueles que gostam de nos ver para falar mais tarde, se a gente está bom ou não, né? Tem um bocado aí, essa igreja tem um bocado de viúva, sabe? Sai daqui, mas fica nos vendo de longe. Isso é um amor perfeito, é verdade, né? Ama a gente, né? É um amor muito grande. Não toma vergonha na cara, vai ver o culto da tua igreja, não do nosso, não é verdade? Toma vergonha na cara, ver o culto da tua igreja, não do nosso, que está tomando conta da nossa vida. Toma conta da tua vida, rapaz, não da nossa. Mandei o recado. Brincadeira, continue vendo que você está dando audiência para a gente, amém? Nós já temos mais de 1.500 pessoas inscritas no nosso YouTube, mais de 1.500 pessoas inscritas, isso é muito importante. E você que ainda não assinou o canal, assine o canal, por gentileza. Posso ouvir um amém da sua parte? Eu acho que é tudo, né? Esqueci alguma coisa? Não, né? Eu acho que não. Gente, pastoral do namoro. Onde eu vou, eu vendo. Não vendo para ganhar dinheiro, eu vendo para abençoar vidas. Sabe qual é a porcentagem da igreja que comprou o livro do pastor? 5%. Uma vergonha, né? Então, pastoral do namoro, pastoral do casamento, rota de conquista, jejum de Daniel do ano passado, sabe? Hoje, se você pagar em cada livro desse aqui R$20, você vai estar ajudando no ônibus da galera lá do acampamento. Então,
Se você... Falta quanto lá, Rogério? R$2.000 e poucos reais, né? Entendeu? Se 10 pessoas comprarem, se 100 livros foram vendidos hoje, quanto dá 100 livros? R$2.000? 100 livros. Aqui tem mais de 100 pessoas, sabe? Então, eu não estou aqui pedindo oferta, eu estou trocando contigo. Você oferta e eu te dou uma bênção, que é um livro desse aqui, que eu tenho certeza que você vai amar. Rota de Conquista, então, é algo muito importante. Eu estou escrevendo um livro chamado Dores e Milagres. Ali vai ter umas fotos minhas quando eu estava no hospital, e vou contar algumas histórias do que eu vivi, como 2 infartos que eu tive, a lesão na medula, um desvio na minha lombar, e o processo que eu tive meu nervo ciático. Hoje eu estou de pé por um milagre. O amém foi curto, né? Mas hoje eu estou de pé por um milagre. Tive 2 infartos, poderia ter morrido, poderia não estar aqui, outra pessoa está falando, mas Deus me livrou da mão dos homens, da mão de Satanás, sabe, porque eu estava na mão dele. Então, Dores e Milagres vai ser um livro que eu vou contar um bocado da minha história, dos meus dissabores com pessoas que nós abençoamos muito, e por último, foi tão ingrato que virou as costas e disse, tchau, sabe? A pior coisa do mundo é a pessoa que come num prato e depois cospe no prato que comeu. Então, Dores e Milagres, eu não vou dar nomes, mas eu vou contar uma história, sabe? Vou contar uma história de verdade, sabe? Uma história da minha vida, uma história de dores e milagres de 25 anos de ministério, sabe? Difícil. E eu dou graças a Deus por pessoas que estão aqui desde o início da igreja, que não se desprenderam de jeito nenhum, porque sabem que a terra é fértil, que a terra é fértil. Amém, amados? O livro está à sua disposição. Se você puder ajudar a mocidade, você vai comprar e você vai abençoar. Se eu tivesse o valor agora nas minhas mãos, eu dizia, Rogério, o ônibus está fechado, e pagava. Eu já disse para ele que eu já fiz o que eu podia, e a igreja já fez o que podia fazer, sabe, vocês também, mas hoje é uma última oportunidade de você abençoar e também ser abençoado. Eu agradeço pessoas que deram R$500, teve pessoas que deram R$1.000 de bênção para o ônibus, mas infelizmente a nossa alegria é poder estar levando os jovens que pagaram 4, 5 prestações, deixaram de pagar porque o pai ficou desempregado, e hoje nós estamos levando, falando, não, vamos levar você, nós vamos te incluir nessa, nós vamos te abençoar, você não vai ficar para trás. Como eu, numa versão que eu escrevi e falei numa versão, ninguém vai ficar para trás, ninguém vai ficar para trás, ninguém vai ficar para trás, e não vai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, ninguém vai ficar para trás. Amém, amados? Então está à sua disposição. Amigos, nós vamos fazer o nosso ofertório agora, já estou atrasado, sei nem se eu consigo pregar hoje de manhã, não deu tempo de terminar a mensagem, não sei se vai dar hoje também. Fique de pé, você que trouxe sua oferta, para a gente orar, agradecido a Deus por nossa vida. Vem cá, Diácono Rogério. Mas o Senhor me libertou, mas o Senhor me libertou, livre, eu sou livre, livre,
da água da fonte da vida, antes que o haja, ele já era Deus. Coisa linda, ó. Gentil ateu, ninguém explica Deus. É verdade, né? Queridos, transformados pela verdade. Repita comigo, transformados. O arquivo está aí, tá, gente? Você que não veio de manhã, o arquivo está aí no computador. O livro de Tiago 1, versículo 18, vai dizer: pela sua própria vontade ele fez com que nós nascêssemos por meio da palavra da verdade, a fim de ocuparmos o primeiro lugar entre todas as criaturas. Amém? Amém, queridos? A verdade que transforma. Nós vivemos em um mundo onde a verdade se tornou relativa. O que antes era errado, hoje é certo. O que antes era certo, hoje é ridicularizado. Cada um quer definir a sua própria verdade, e a Bíblia, ela nos ensina que há uma verdade absoluta, e essa verdade absoluta é a palavra de Deus. Jesus, ele declarou em João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Isso significa que há muitas pessoas presas, há muitas pessoas enganadas, vivendo sem direção, vivendo sem identidade, sem esperança, porque ainda não conhece a verdade que transforma. O diabo, ele não precisa tirar a Bíblia de nós, basta ele nos manter longe dela. E ele sabe que um cristão sem a verdade, esse cristão é fraco, vulnerável, manipulável. Então ele nos alimenta muitas das vezes com mentiras, para que você nunca descubra a força que tem dentro de você quando você está em Cristo Jesus. Mas quando a verdade entra, a verdade, ela tira o medo sai, a dúvida desaparece, o pecado perde o poder. E essa frase me chama a atenção, que vai entrar na tela: a verdade é como um fogo que queima tudo o que é falso. Repita comigo: a verdade é como fogo que queima tudo o que é falso. Agora, quando você se enche da palavra, você não é mais guiado por sentimentos, você não é mais guiado por opiniões ou tendências, você é guiado pelo próprio Deus. Amém? Primeiro ponto que eu quero conversar com os irmãos pós essa introdução: a verdade de Deus nos dá uma nova identidade. Em 2 Coríntios 5, versículo 17, vai dizer que se alguém está em Cristo, é nova criatura, e as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez o quê? Novo. Antes de conhecer a verdade, nós somos definidos pelo pecado. Antes de conhecer a verdade, pelo passado, pelos rótulos que o mundo colocou sobre nós. Quantas pessoas vivem aprisionadas porque acreditam na mentira de que nunca vão mudar, que Deus não pode te mudar, ou que nunca vão mudar, ou que não são amados por Deus. Isso é mentira do diabo. Mas quando conhecemos a verdade e descobrimos que somos filhos amados de Deus, somos perdoados, somos restaurados e chamados para um plano eterno. Nós somos chamados para um plano eterno. A palavra original no grego, koinos, significa novo em essência. Ou seja, você não é uma versão melhorada de quem era antes. Você não é uma versão melhorada do que você era antes. Você é uma nova pessoa em Cristo Jesus. Diga amém. Um diamante coberto de lama não perde o valor. Você pode ter caído errado ou se afastado, mas Deus nunca deixou de ver você como uma pessoa preciosa.
Se Deus já te deu uma nova identidade, por que continuar vivendo como se ainda fosse escravo do passado? As coisas antigas já foram. Você foi transformado numa pedra de diamante, independente do que você está vivendo hoje, ou se você pensou um dia em se separar de Deus, você continua sendo a mesma pessoa para Deus. Você é um diamante precioso para o Senhor. Diga amém. Segundo ponto, a verdade de Deus renova a nossa mente. Romanos 12, 2 vai dizer: não se conforme com este mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente. Tudo que você faz começa com o que você pensa. Diga para o seu irmão que está ao seu lado com carinho: tudo que você faz começa com o que você pensa. Agora, se o inimigo controlar os seus pensamentos, ele vai controlar a sua vida. Quem tem controlado a sua vida? Será que pessoas definem o que você vai ser amanhã? Será que um grupo de pessoas define a realidade da sua vida? Será? Isso não pode acontecer. Quem tem que definir o destino da nossa vida é o Senhor. Diga amém. Diga glória a Deus. O problema é que muitos querem mudança, mas continuam alimentando a mente com as mesmas mentiras do mundo. A Bíblia nos ensina que nossos pensamentos determinam nossas ações e nossas ações determinam o nosso destino. Eu coloquei essa frase aí, amigo. Se eu coloquei, você coloca para mim. Nossos pensamentos determinam nossas e nossas ações determinam os nossos destinos. Agora, se queremos viver transformados, nós precisamos ser renovados, renovar a nossa mente com a palavra de Deus. Nós precisamos, porque nossos pensamentos determinam nossas ações e nossas ações determinam o nosso destino. Essa frase foi colocada por um grande homem que administrava uma empresa, e ele entrou dentro daquele lugar, reuniu todos no refeitório, as coisas estavam dando errado, ele virou para a sua turma e disse assim: hoje eu quero declarar sobre a vida de vocês que o pensamento de vocês determina a ação de vocês. Então tudo que vocês estão fazendo aqui é o pensamento de vocês. Tudo isso que está errado é o pensamento de vocês. Agora, pensamento determina nossas ações, e as nossas ações determinam o nosso destino. Então, vocês estão achando desse jeito, a partir de amanhã, todos estão na rua. E ele deu as costas, aquele mover todo, surgiu no meio e foi chamar o chefe, e disse para o chefe: chefe, se a turma mudar. Ele chegou diante da turma e disse assim: porque um legislou a favor de vocês, eu vou dar uma oportunidade a todos vocês. Eu vou dar 10 dias para que tudo esteja no lugar. Senão eu vou colocar 90 pessoas na rua sem salário a partir de hoje. O quadro mudou. A vida mudou. E depois ele começou a falar com as pessoas que receberam uma frase dessa. Esse pessoal mudou em casa, mudou com a família, mudou com os filhos, mudou com todo mundo. Então nossos pensamentos determinam nossas ações e nossas ações determinam o nosso destino. As suas ações vai determinar onde você vai chegar. Posso ouvir um amém? Amém. A metamorfose é algo muito especial para mim. Você já viu a metamorfose de uma lagarta em borboleta? É algo lindo demais. Eu tenho árvores em casa e muitas das vezes são as lagartas e elas se transformam, elas entram naquele casulo e ali elas entram naquela metamorfose e elas se transformam em borboleta. Então a metamorfose de uma lagarta em borboleta é algo lindo por demais. Deus, ele pega um ser rastejante e transforma num ser que voa.
sei se você pegou essa verdade para a sua vida. Antes, você era um ser informe. Mas o seu coração já batia. Deus transforma o pior homem dessa sociedade no melhor homem. Um ser rastejante. Deus transforma num ser que voa. Deus, ele não quer apenas mudar alguns hábitos na minha vida ou na sua vida. Ele quer transformar você completamente. Posso ouvir um amém? Imagine um computador infectado por vírus. Ele começa a travar, sim ou não? Ele começa primeiro a funcionar lentamente, em alguns casos pode até parar de funcionar completamente. A solução é formatar. Você tem que jogar tudo aquilo, todo lixo, você tem que tirar da sua vida, do computador. Tem coisas na nossa vida que nós temos que formatar. Nós temos que formatar pessoas, nós temos que formatar hábitos na nossa vida e voltar ao estado original de um servo de Deus. Quantos de nós cantamos, quero voltar ao início de tudo, voltar ao primeiro amor, quero reconstruir, mas só fica em fábulas na letra e nós não mudamos a nossa vida. Nós vemos que nesse tempo, que são dias de folia, muitos crentes mudam. Você vai ver na internet da vida, nos Facebook, perdão, da vida, nos Instagram da vida, você vai ver vários crentes. Uns vestidos de coelho, outros de índio. Você vê um montão. A mudança, querida, tem que ser completa na nossa vida. Assim também acontece na nossa mente. Se continuarmos enchendo ela de mentiras, nunca veremos a transformação de Deus na real. Não veremos. Spurgeon, ele disse assim, coloque para mim por favor, a Bíblia não foi dada para aumentar nosso conhecimento, mas para mudar a nossa vida. Vou repetir para você, a Bíblia não foi dada para aumentar o nosso conhecimento, mas para mudar a nossa vida. Nós só queremos a Bíblia para mudar o nosso conhecimento. Eu quero brigar com fulano, porque eu conheço na Bíblia, foi feita para mudar a nossa vida. O que você tem colocado em sua mente está alimentando a verdade ou as mentiras do mundo. Se queremos, queridos, viver hoje transformados, precisamos substituir o lixo da internet, o lixo das redes sociais, das influências erradas pela verdade imutável da palavra de Deus. Nós precisamos fazer isso. Coloca essa frase aí próxima na tela. Se a sua mente não for renovada, a sua vida nunca será transformada. Diga para o seu irmão que está ao seu lado, se a sua mente não for renovada, a sua vida nunca será transformada. Terceiro ponto, a verdade de Deus nos ensina a viver em obediência. Em João 14, versículo 15, vai dizer, se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Hoje em dia, queridos, muitas pessoas querem as bênçãos de Deus, mas não querem obedecer a sua voz. Tem pessoas que querem milagres, mas não querem compromisso. Não querem compromisso. Querem vitórias, mas não querem renúncia. Mas Jesus, ele deixou bem claro, se vocês me amam, vocês tendem a me obedecer. Obedecer não é fácil, porque significa abrir mão da nossa vontade para viver a vontade de outro ou viver a vontade de Deus. Mas deixa eu te dizer uma coisa, quem obedece, nunca se arrepende. Eu não me arrependo de ter obedecido tantas coisas, de ter obedecido a voz de comando na firma que eu trabalhei 18 anos, por ter obedecido a voz de comando do meu pastor,
Olha um exemplo bíblico para você. Noé obedeceu a Deus e construiu uma arca, sim ou não? Mesmo quando tudo parecia loucura, imagino que as pessoas diziam dele: você é doido, isso nunca vai acontecer, não vai vir dilúvio nenhum, você está perdendo tempo. Mas porque Noé obedeceu, toda a sua família foi salva. Você obedece, toda a sua família é salva. Quem está me entendendo, diga amém. O GPS funciona se você seguir as instruções dele. Sim ou não? Ele pode te dar o caminho certo, mas se você decidir seguir por outro caminho, você vai acabar perdido. Assim também a palavra de Deus, ela nos dá direção, mas se não obedecermos, vamos nos perder. Isso aconteceu comigo. Levando o Evelyn para a faculdade, passei na linha vermelha, o outro lado para vir de novo para São João de Meriti estava tomado. Um engarrafamento muito grande, na entrada de Caxias para São João, na saída de Caxias para São João de Meriti, ainda o engarrafamento estava ali. Levei ela para o Unigranri. Quando eu botei o Waze de novo, o Waze disse: vai pela linha vermelha. Eu falei: tá maluco? Vou nada? Pô, eu passei pelo engarrafamento, agora eu vou é por dentro. Diz aí, 2 horas preso, e naquele calor bonito que está fazendo no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, hein? Porque eu não obedeci. Ah, pastor, tu poderia gastar menos 20 minutos pelo outro lado, sim, mas muitas das vezes nós não obedecemos a Deus, nós obedecemos o que os nossos olhos estão vendo. Amém, queridos? John Wesley, ele disse assim: dê-me 100 homens que nada temam senão o pecado e nada desejam senão a Deus. Obedientes, homens assim, e eu abalarei o mundo. Mas ele só quer esses homens que tenham essa obediência. Dá-me homens que nada temam senão o pecado e nada desejam senão a Deus, e eu abalarei o mundo. Vamos procurar ser pessoas assim, para abalar a nossa família. Sabe, se você quer viver o melhor de Deus, pare de lutar contra a verdade dele e decida obedecer a ele. Quarta parte, parei agora, por isso que eu corri tanto, que eu parei de manhã na quarta parte. Quarta parte, a verdade de Deus nos fortalece contra o pecado. Salmos 119, onde guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. O pecado, ele enfraquece, destrói e afasta a presença de Deus, mas a verdade de Deus nos fortalece, nos protege contra as armadilhas do inimigo. Muitas pessoas, queridos, vivem caídas no mesmo pecado, vivem caindo, no mesmo pecado, repetindo os mesmos erros. E se você perguntar a essa pessoa: por que você não consegue vencer? A resposta está na palavra. Se você não guardar a verdade no seu coração, você não terá força para resistir. E nós precisamos guardar essa palavra no nosso coração para ter força para resistirmos. A Bíblia vai dizer assim, que Jesus foi tentado no deserto, no capítulo 4 de Mateus, mas ele venceu porque ele estava cheio da palavra. Cada tentação do diabo, Jesus respondia: está escrito. Será que você está respondendo para esse mundo que está escrito? Imagine você num campo de batalha, sem nenhuma arma. Você seria alvo fácil. Muitos cristãos estão assim, lutando contra o pecado, sem estarem armados com a palavra. Se você quer vencer, você precisa estar cheio da verdade de Deus. Eu amo essa fase de Billy Graham. Olha o que Billy Graham diz: a Bíblia é mais atual do que o jornal que sairá amanhã. Você quer vencer? Você quer saber as notícias de amanhã? Hein? Aqui, é mais atual do que tudo. Só que nós já acordamos diretamente no telejornal. Leia a Bíblia,
carregue ela no seu peito e no seu coração. Se você quer vencer o pecado, você precisa encher o seu coração com a palavra. Quanto tempo você tem passado na Bíblia, lendo a Bíblia? Você está guardando a verdade, enchendo a sua mente com coisas que te afastam de Deus? Hein? O país está vivendo o que está vivendo no dia de hoje, não é por causa do povo de agora, não, é por causa do povo lá atrás. Nós estamos colhendo aquilo que plantamos, que os nossos pais, os nossos antepassados plantaram. É o que a gente está colhendo hoje. A gente está colhendo hoje. Sabe por quê? Por falta disso aqui, ó, palavra de Deus na alma e no coração. E hoje é dia de você decidir: vou viver pela verdade e vencer o pecado. Eu vou viver pela verdade e vou vencer o pecado. Quinta parte, quinto item: a verdade de Deus traz liberdade espiritual. João 8, versículo 36 vai dizer: se o Filho libertar, vocês de fato serão livres. O mundo, ele promete uma liberdade, mas o que ele realmente oferece são prisões disfarçadas, mais nada. Ele oferece uma liberdade, prisões disfarçadas. Você quer ganhar uma eleição, você quer ganhar a vida de alguém, dê alguma coisa para essa alguém comer, dê alguma coisa de graça para alguém, sabe? Você quer encher uma igreja, bota uma penúmbria total aqui, coloca uma música de ensaio, começa a fazer umas viradas aqui, começa a fazer algumas revelações, você vai ter gente até do lado de fora, sabe? Hoje está numa moda muito grande, né? A gente larga a verdade para viver no reteté da vida. Quem já ouviu falar em reteté aqui? Hein? Já ouviu? Coloque lá na Bíblia, no seu Google, coloque assim, definição da palavra reteté. Você vai se assustar. Você vai se assustar. A definição, uma definição meio estranha, que veio do Espiritismo, aonde eles pisam e rodam, e a manifestação dos Espíritos vem através do pisar e do rodar, e a igreja evangélica pegou isso: eu sou do reteté, sou do que piso e do que rodo. Aí aquele Vagão, como é que é o nome do cara? Vagnão, ele colocou um pai de santo lá no seu podcast, e disse assim, das atribuições de um para o outro. Sabe o que o pai de santo disse? Ele disse assim: vocês imitam a gente, porque quando vocês falam em reteté, essa palavra é nossa, e vocês rodam, vocês pulam, vocês fazem tudo isso. Olha só, colocou a igreja evangélica e colocou o espiritismo, e disse, qual é a semelhança? Né? Qual é a semelhança? A semelhança é a mesma. O que nós estamos fazendo com a nossa vida? Hein, gente? O que nós estamos fazendo com a nossa vida? Nós precisamos velar a verdade, deixar a verdade entrar no nosso peito e na nossa alma. Entenda isso. Não se entre em conversas dessas para tentar te destruir. Você quer a maior revelação que tem? A Bíblia escrita é a maior revelação para a sua vida. Ah, pastor, tu não acredita em revelação? Acredito. Você não acredita em línguas estranhas? Acredito. Sabe? Eu só não acredito nessas manifestações, que são manifestações, quer dizer, eu acredito nessas manifestações, mas que não são manifestações que vêm de Deus. Me perdoe falar isso para você. Mas Jesus, ele veio para trazer liberdade, não nos prender. E há pessoas que se prendem a rótulos, se prendem a pessoas. E Jesus, ele não veio para te prender, ele veio para te trazer liberdade. Ele não apenas nos salvou da condenação eterna, mas também nos libertou de tudo aquilo que nos aprisionava nesta vida. A verdade de Deus, querido, quebra correntes. A verdade de Deus, você não fica alinhado em roupas até o pé ou coisa semelhantes. Você não é preso a uma ruda, a um sal. Você não é preso a isso. A verdade nos liberta, a verdade nos deu liberdade, a verdade quebrou as correntes. Você é livre. Você é livre.
Os conceitos que você tem que ter, os conceitos bíblicos, não os conceitos humanos. O gadareno, lá em Marcos 5, ele era um homem que vivia possuído por demônios. Ele estava afastado de todos, sem esperança, sem controle sobre si mesmo. O endemoniado gadareno, mas bastou o encontro com Jesus para que ele fosse completamente liberto e transformado. Infelizmente, há muitos crentes que estão adorando, achando que estão adorando, e não estão trazendo uma adoração perfeita ao Pai. Estão realmente movidos por um espírito que não é um espírito que é dado por Deus. Nós somos livres. Diga para o seu irmão, você é livre. Imagine um pássaro que passou dentro de uma gaiola o tempo todo. Um dia alguém abre a porta para ele, mas ele continua ali dentro, porque se acostumou com aquela prisão. E quantos cristãos estão assim? Deus já quebrou as correntes, mas ele continua vivendo como um prisioneiro. Sabe? Eu vejo tantas pessoas com gurus, que têm gurus espirituais. Eu estava conversando com um esses dias, ele falou assim para mim assim, pastor, antes de eu tomar essa decisão, eu vou conversar com a minha mãe. Eu falei, mãe? Aí ele disse, minha mãe. Eu falei, mas sua mãe já morreu. Ele disse, não, pastor, é que eu tenho uma mãe espiritual. Eu falei, cara, a tua mãe de santo? O cara não consegue tomar uma decisão sozinho, sabe? Quando você tem Deus que você ora, que você clama, que você busca. Eu falei para ele, essa sua mãe é carnal igual a você, se ela morrer primeiro do que você, o que você faz? Você vai morrer junto com ela? Você vai entrar no caixão junto com ela? Hein? E tem muitos cristãos que têm pais espirituais também. Vou falar com o pai. Queridos, isso tem sido um lixo nesses dias da minha vida, eu lidar com pessoas desta forma. Eu já não estou tendo mais paciência. Já falei que eu tenho que sair do ministério porque eu já não estou tendo mais paciência. Não fique preso. Jesus já abriu a porta para você voar, gente. Jesus já abriu a porta para você voar. Entenda isso. Hoje na escola dominical a gente está falando sobre honra. Que escola bíblica dominical hoje, gente? Você não tem ideia, a escola bíblica dominical de hoje foi algo maravilhoso, sobre honra. Nós estamos deixando de honrar o Pai, estamos deixando de honrar a Deus, sabe? E precisamos honrar. Você é livre. Sexto e último, vou conseguir, falta 6 minutos. A verdade de Deus nos ensina a viver pela fé. Aí Romanos 10:17 vai dizer, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Parece que isso é repetitivo, todos os dias a gente fala. Sem fé não conseguimos guardar a palavra, mas sem a palavra não conseguimos ter fé. Sem essa palavra, nós não conseguimos ter fé, nós precisamos dela. Se queremos viver uma vida de fé, precisamos nos encher da palavra de Deus. Muitos dizem, eu quero ter mais fé, mas passam mais tempo assistindo séries, navegando nas redes sociais, consumindo conteúdos vazios do que mergulhando na Bíblia. Se você quer uma fé forte, você precisa ter um coração cheio da palavra. Eu achei uma fórmula incrível para falar de fé. E termino aqui. Coloque para mim, por favor. A fé é como um músculo. Quanto mais você exercita, mais forte ele fica. Se você parar de treinar, ela enfraquece. Assim também acontece com a fé. Se você não alimentá-la com a palavra, ela vai morrer. A fé é como um músculo. Quanto mais você exercita, mais forte ele fica. Se você parar de treinar, ele enfraquece. Assim também acontece com a fé. Se você não alimentá-la com a palavra,
ela vai morrer. Ficar de pé. Esse louvor que nós cantamos por último, que tem mudado a minha vida, diz: estou preparando um caminho. Hein? Bota a letra para mim. Estou preparando um caminho, endireitando as veredas, cada vez mais diminuindo, porque importa é que ele cresça, e nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias, e nele a minha vida está, e eu caminho com a certeza de que ele virá. E é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E é ele, e por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Aqui está a palavra para a gente, gente. Aqui está a palavra. Essa é a palavra. Essa é a palavra. Essa é a palavra. Estou preparando um caminho, endireitando as veredas, cada vez mais diminuindo. Por quê? Porque importa é que ele cresça, e nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias, e nele a minha vida está, e eu caminho com a certeza de que ele virá. E é ele, e por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Cante você, igreja. E é dono dos meus dias, e ele virá, soberano em poder, ele virá, e o governo está nele. Vejam que ele traz consigo a sua recompensa, ele virá. Vai vir, queridos. Soberano em poder, ele virá, e o governo
comigo a sua recompensa, e é Ele. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Eu estava pensando comigo mesmo, né? Será que eu sou digno de cantar esta canção? Será que eu vivo realmente isso aqui? Para cantar isso é muito difícil. Coloca o refrão. E é Ele. Olha só. E por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Vem aqui na frente receber uma oração, querido. Esse é o último domingo desse mês que nós vamos estar juntos. Nós vamos estar juntos só no segundo domingo do mês de março. Eu queria orar por vocês hoje. Vem aqui à frente, que a palavra entre no seu coração, que Ele seja dono dos seus dias. Quero abençoar esse período que nós vamos ficar sem alguns domingos aqui. E por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias, por Ele que eu estou gastando a minha eu preguei a tua palavra que conserva e que nos coloca no prumo certo. Hoje eu chamei a tua igreja para vir aqui à frente para orar comigo, porque nós vamos passar por um período muito difícil. Período esse, Pai, que é esse período que nós chamamos festa da carne, que muitos colocam esse rótulo no carnaval, que a palavra carnaval é festa da carne. Mas eu quero te pedir, Pai, que tu guarde a nossa vida do dia mal, que tu guarde a rua que nós moramos, que tu guarde os nossos lares, Pai, que tu guarde as nossas vidas. Se formos sair para algum lugar, que tu nos guarde aonde nós vamos pousar, que tu abençoe nossas vidas, Pai. Aqui estão os membros desta igreja, eles não estão em minhas mãos, mas estão em tuas mãos, Espírito Santo. Que eles, nesse tempo, que eles possam lembrar deste louvor, que é Ele soberano em poder, que Ele virá, que Ele vai nos governar. Ele traz consigo uma recompensa. É Ele, e por Ele, é Ele, e por Ele, sabe? Guarde a sua vida nesses momentos difíceis que nós vamos viver nesses dias. Você vai ver nos telejornais morte, você vai ver tanta coisa acontecendo, mas que Deus nos livre deste mal. Nós estamos saindo daqui com a consciência formada, nós estamos saindo daqui bem neste último domingo de culto aqui nessa igreja, nesse mês de fevereiro, mas nós vamos voltar para a Santa Ceia firmes, nós vamos voltar livres do mal. Nós vamos sentar à mesa, Senhor. Nós vamos sentar à mesa contigo, Espírito Santo.
Obrigado, Senhor, por este culto. Obrigado pelos seus filhos que aqui se encontram. Em nome de Jesus. Gostaria que você desse a mão a essa pessoa que está ao seu lado agora e cantasse esse refrão dessa música comigo. E é Ele, por Ele que eu estou perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Diga mais uma vez. E é Deus abençoe sua vida. Pode ir para o seu lugar. Para o seu lugar. Estamos terminando já. Quero orar por essas chaves que estão aqui. Quero orar pela André que está fazendo aniversário. Fez aniversário ontem. Vem cá, André. Quero orar por você. Wagner, vem cá também, Wagner. Quero orar por você. Pessoal. Gente, que notícia bacana, né? Abençoaram por completo o valor do segundo ano. Pode aplaudir Cristo, gente. Graças a Deus. Graças a Deus. Deus tem sido bom, gente, com a gente. Graças a Deus, sabe? Graças a Deus. Graças a Deus. Cadê o Vaguinho? Lubinha também, Lubinha? Amém. Vamos orar, queridos. Estenda as mãos aqui para frente. Pai, em Cristo Jesus, eu quero orar pelos teus filhos que fizeram aniversário nesse mês agora, Pai. Te peço as tuas bênçãos, Pai. Te peço as tuas bênçãos para os teus filhos. Eu te peço que as maiores bênçãos dos céus venham sobre eles. Que, ó Pai, os sonhos que os seus filhos têm, que todos eles sejam realizados, que estejam debaixo de bênção todos os dias. E hoje, como igreja, nós queremos abençoar a vida dos teus filhos por mais um ano de vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Todos digam amém. Amém. Vamos aplaudir Cristo. Deus, eu estou com essa chave em minhas mãos, mas que esta chave, Pai, esteja em tuas mãos. E nós nos alegramos pela vitória dos teus filhos. Obrigado, Senhor, por cada choro e por cada lágrima que os teus filhos tiveram para chegar até aqui, para receber esses veículos, Pai. Obrigado, Pai. Entrega em tuas mãos, em nome de Jesus. Digam todos amém. Graças a Deus. E é Ele, por Ele que eu estou gastando minha vida, perdendo tudo por amor, dono dos meus dias. Amém, queridos? Vamos levantar nossas mãos. Estamos terminando mais um culto. E agradecer ao Senhor pela palavra, pelos louvores, por tudo que nós vivemos aqui. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos, Senhor, porque tu tens sido fiel, Senhor, em todos os momentos. Pai, que nós possamos levar a tua presença, Senhor, para fora desse templo, desse prédio, e aonde nós estivermos, Senhor, que quando olhar para nós, que todos possam ver, Senhor, a tua presença, aonde nós tocarmos. Toda vez que nós abrimos a nossa boca, Senhor, que venha sair a verdade da tua palavra, Senhor, e que nós possamos viver essa verdade também, e que essa verdade, Senhor, venha nos constranger todos os dias das nossas vidas, Senhor. Pai, que o Senhor possa, Senhor, nos conduzir para nossas casas na sua santa paz e proteção. Que o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam conosco de uma forma rica. Aplauda o Senhor.
ser firme na mão dele. Diga, mas o Senhor